Boa noite, sejam muito bem-vindos. É muita alegria que a gente começa agora essa formação. Eu até diria até o discernimento do serviço, né? A gente vai ter um tema muito legal hoje, que é a vocação do ministro. A gente tem aqui a presença da Raquel da Escola Bíblica, que vai conduzir o encontro para a gente. E já agradeço de antemão aí a Raquel de novo pela gentileza de ter aceitado o convite de estar aqui com a gente hoje. E eu vou convidar vocês para a gente fazer uma oração juntos, de pé. E nós todos aqui estamos sempre unidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E se a gente puder fazer essa oração juntos. Senhor Jesus, que quisesses permanecer conosco no sacramento da Eucaristia, chamai-nos a servir com amor e zelo e fidelidade. Concedei-nos a graça de tocar com mãos puras o vosso corpo santíssimo e de levá-lo com humildade e reverência aos irmãos e irmãs, especialmente aos doentes e aos que mais necessitam da tua presença. Que esta formação seja um tempo de escuta, de aprendizado e de comunhão. Enviai sobre nós o teu Espírito Santo, para tudo o que fizermos aqui, seja para a glória de Deus e para o bem da tua igreja. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Boa noite a todos. Muitos de vocês já tivemos oportunidade de algum tipo de convívio, né? E de ouvir já visto essa participação de uma comunidade, né? Nós vamos dar início a esse momento, tentando trazer algumas reflexões que possam nos ajudar a inserir dentro da temática que nos foi solicitada, a fazer um aprofundamento com vocês, mas a importância de alguns aspectos que eu vou sinalizar para vocês e que são importantes. Em primeiro lugar, nós aqui estamos reunidos em nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que neste momento nos congrega no aqui e agora. Nós nos reunimos em nome do Pai, que nos enviou o seu Filho Jesus, e de Jesus, que nos enviou o Espírito do Pai. Então, em nome de Jesus, aqui estamos reunidos. E porque estamos reunidos em nome de Jesus, nós temos uma identidade comum. Somos cristãos. Porque o objeto da nossa fé, da minha e da nossa fé, é a pessoa de Jesus Cristo. Se Jesus Cristo é o nosso objeto de fé, nós adquirimos em comum uma identidade. Somos cristãos, porque seguidores de Jesus Cristo. Jesus Cristo, o objeto da nossa fé. Quando nos tornamos cristãos? No preciso momento em que crianças e que, isentos de uma consciência de momento, fomos introduzidos pela família, pelos nossos pais, a recebermos um sacramento, que foi o sacramento do batismo, no qual recebemos o Espírito Santo de Deus. Nós fomos batizados no Espírito Santo de Deus. E naquele momento, naquele preciso momento, eu e cada um de vocês passamos a pertencer a uma comunidade de seguimento à pessoa de Jesus Cristo. E esta comunidade se chama igreja. Portanto, eu, enquanto batizada, e cada um de vocês, enquanto batizados, somos igreja. Primeira dimensão que é importante que a gente possa absorver, que como cristãos, seguidores de Jesus Cristo, tendo tido num primeiro momento de etapa do nosso desenvolvimento,
tendo sido introduzidos na comunidade dele, Jesus Cristo, pelo batismo, nos tornamos igreja. Portanto, no aqui e agora, a igreja está reunida. Por quê? Somos um grupo de batizados que acreditamos em Jesus Cristo e aqui estamos reunidos em nome dele, acreditando e crendo que ele está em nosso meio. Por quê? Onde 2 ou 3 se reunirem em nome dele, ele se estabelece, ele está presente. Portanto, comunidade, igreja, aqui estamos. E num momento muito especial, hoje, precisamente hoje, a nossa igreja, que entre aspas, ficou 2 semanas órfãs, entre aspas, elegemos um novo representante do Cristo, né, na condução do rebanho dele, que é a igreja. Então, no aqui e agora, acredito que em comunhão com toda essa igreja, que é a igreja dos batizados, neste preciso momento somos todos iguais. Leão 14, o nosso bispo Valmor, o nosso pároco Marcos, e todos nós aqui temos uma única identidade. Como cristãos batizados, vibramos e acolhemos aquele que, em nome de Jesus, hoje há de conduzir os rumos de nossa igreja. A função desse nosso Papa, no presente momento, assim como foram os 266 que o precederam, foi uma missão e um ministério de serviço. Hoje, o nosso Papa, ao assumir o pontificado, ele passa a exercer o ministério papal pontifício na dimensão do serviço. E isso é belo. É nesse serviço que a igreja, junto com toda a comunidade cristã, dá prosseguimento ao grande acontecimento que nós, no momento pascal hoje, estamos ainda a celebrar, que é a Páscoa do Senhor Jesus. Ora, eu dizia há pouco que eu, enquanto cristã, nós, enquanto cristãos, dentro dessa identidade de cristãos, que acreditamos em Jesus Cristo, o temos como aquele que, enviado do Pai, esteve no meio de nós, encarnado em nossa história, a cumprir a vontade do Pai. Que não fora outra senão estabelecer, junto ao seu Filho, que se torna e se tornou o maior sinal da presença do Pai no meio de nós, o maior sacramento. O que é sacramento? É o sinal de Deus em nosso meio. O maior sinal de Deus no meio presente na humanidade foi o próprio Cristo. Quem vê a mim, vê o Pai. E a encarnação do Cristo, que costumamos usar também uma expressão, a encarnação do Verbo. O que é o Verbo? Verbo é palavra. O Verbo se fez carne. Isso significa que Cristo foi e continua sendo a revelação maior da palavra do Pai em nosso meio. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me ouve, ouve o Pai. Jesus, portanto, a partir do sim consciente de Maria, assumiu a humanidade. Desenvolveu-se enquanto homem no meio dos homens. E quando chegou à maturidade,
foi reconhecido pelo Pai como filho muito amado. Em que momento do seu batismo? Aos 30 anos. Cristo, na plenitude da sua humanidade, ele é batizado pelo primo. E naquele momento, a revelação do Pai. Este é o meu filho muito amado. Isso significou, a partir dali, o início da missão do Cristo, que não seria outra e não foi outra, senão anunciar aos homens os desígnios do Pai, o plano do Pai e o reconhecimento de que cada um de nós, como ele o descobriu na relação com Deus, de que Deus é Pai. Foi no reconhecimento do Cristo que Deus é Pai que o Pai o reconhece como filho do batismo. Este é meu filho muito amado. E o Cristo inicia a sua missão, que vamos sintetizá-la rapidamente para que possamos chegar ao cerne do que vamos falar como consequência disso tudo, que é o serviço que estamos a prestar na comunidade. O que acontece é que o Cristo, na sua pregação, ele procura, abrir o coração e as mentes de todos aqueles aos quais ele seduziu pela sua palavra, pelos seus gestos e pelos seus sinais de que Deus é Pai, Deus é misericórdia. Consequentemente, somos irmãos. E que, como irmãos, devemos nos amar como irmãos. É o fundamento do cristianismo. Sintetizamos a mensagem do Cristo nessa dimensão do reconhecimento de Deus como Pai, de nós como filhos, e do comprometimento que advém desta relação de que somos irmãos e como irmãos devemos viver. E o Cristo chega ao termo de sua missão após 3 anos, demonstrando junto aos seus, instruindo aqueles aos quais ele buscou uma convivência mais próxima, que foram os 12, instruiu-os a que continuassem a proclamar o que ele proclamara. Nessa dimensão de relação fraterna e de dependência nossa, filial, a um Pai que nos acolhe amorosamente e que quer estabelecer entre nós o seu reino, que é um reino de comunhão, um reino de amor. Quando Cristo, a partir do momento em que já tinha feito as suas instruções com os seus, vai consumar a sua missão subindo a Jerusalém, ele os adverte. Por quê? A partir dos sinais, dos milagres do Cristo, da palavra que seduzia, o seu discipulado e os próprios seguidores, os 12 mais próximos, começaram a imaginar que na fixação do reino que ele proclamava, aonde eles teriam o seu lugar. Eles começaram a conversar. E João e Tiago, irmãos, foram a Jesus e perguntaram, e pediram: quando estabeleceres o vosso reino, queremos estar à direita e à esquerda. Significava o quê? Eles imaginavam que a proclamação do reino era de um reino temporal, era de um reino similar aos reinos terrenos. Assim como naquele momento, eles estavam submissos
e sobre a opressão romana, eles imaginavam que o Cristo, como Messias, como fruto da promessa de libertação, haveria de libertá-los desse jugo terreno e devolver a Israel uma realeza em que dominasse os demais. E o Cristo, na hora dessa provocação de pergunta, aonde estaremos, à direita ou à esquerda? Portanto, com a lógica do mundo que eles tinham na cabeça, o Cristo falou: vocês não estão sabendo o que vocês estão perguntando. Vocês estariam dispostos a ir comigo até o fim? Claro, estamos dispostos. E o Cristo responde: aquele que me seguir daqui para frente, que esteja disposto a carregar a sua cruz. Porque o Filho do Homem há de ser entregue, há de ser condenado, há de ser julgado, morto, porém ressuscitará. Os seus devem ter, primeiro, não entendido. E começa a subida de Jesus para Jerusalém. Ele, absolutamente ciente que era chegado o momento da consumação de sua missão, que já fora praticamente predita profeticamente por Batista, no momento do batismo de Jesus. Quando Jesus se acerca de Batista para ser batizado, Batista estava com uma grande multidão, como sempre esteve, a pregar por muita gente o batismo da conversão, que era o batismo das águas. E quando Jesus se aproxima, Batista aponta: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Naquele momento, estava traçado o destino de Jesus na cruz. Foi o Cordeiro que foi imolado. Como surgiu essa questão do Cordeiro? Serei breve. Na comemoração da libertação do Egito para a terra prometida, anualmente aquele povo de Israel celebrava a festa da libertação, que se chamava Páscoa. Páscoa mosaica, porque associada à liderança que libertou aquele povo que se chamava Moisés. Portanto, era Páscoa mosaica. Anualmente o povo celebrava aquela Páscoa. Jesus era judeu. Jesus celebrou com seus pais, com sua família, desde pequenininho, a festa pascal mosaica, que é relatada por Lucas. Já aos 12 anos, quando Jesus, inclusive, se perde no templo, a família ali foi celebrar a festa pascal e que ia-se a Jerusalém. E em Jerusalém, que era a capital política e religiosa da época, no templo celebravam a Páscoa e nas casas. Chega o termo da missão do Cristo e ele entra em Jerusalém. Não vamos entrar em detalhes, a gente celebrou muito proximamente esses eventos, rememorando os eventos, mas é preciso dar um destaque à quinta-feira, que antecedeu a morte do Cristo. Na quinta-feira, Jesus reúne os seus. Não só os 12, alguns outros discípulos, inclusive Maria devia estar presente. E coloca para os seus: vamos celebrar a Páscoa. E eles preparam o cordeiro. Assim como lá no tempo de Moisés, até então, a época do Cristo, que passou um período de 1.200 anos, porque o Êxodo se deu 1.200 anos antes de Cristo. Quando se celebrava a Páscoa mosaica, sacrificava-se um cordeiro. Consumia-se a carne do cordeiro e bebia-se vinho, sendo que na época de Moisés bebia-se o sangue do cordeiro. Houve então um progresso, né, em termos assim, vamos dizer, de evolução sacrificial.
mas era o cordeiro. Na quinta-feira, Jesus não toca no cordeiro. Ele disse que não era caso de pegar o cordeiro, de sacrificar o cordeiro. Ele se senta à mesa com os seus e naquele momento, o que acontece? Ele toma o pão e ele toma o vinho. E com as palavras que ele diz, e ele profere, tomai e comei, este é o meu corpo, tomai e bebei, este é o meu sangue, ele coloca ali, naquelas duas espécies, frutos da terra e do trabalho do homem, a sua própria vida, seria entregue no dia seguinte. Ele utiliza-se essa materialidade para o entendimento dos seus, que naquele momento ele apresentava-se como alguém que seria oferecido ao Pai. Daquele momento para frente, o sacrifício que o homem oferece a Deus é o próprio Cristo que se colocou no lugar do Cordeiro imolado. Então vamos lembrar da expressão de Batista, eis o Cordeiro, e que nós repetimos na missa, em cada Eucaristia. Após a consagração, o sacerdote eleva a Eucaristia e diz: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. E quando Cristo proferiu aquelas palavras na quinta-feira, ele disse: fazei isto em memória de mim. E ali, naquele momento, ficou registrada a nova e eterna aliança do Pai para com a humanidade. Eles celebravam na Páscoa mosaica a aliança que Deus fizera com Moisés e seu povo. Serei o teu Deus e vós sereis o meu povo. Com Cristo, toma-se uma dimensão diferente, porque é o Cristo que se coloca como oferta e materialidade do próprio sacrifício. Porque no dia seguinte, na própria palavra dele, serei entregue este pão e este meu corpo e meu sangue que serão entregues por vós. Portanto, cada Eucaristia, cada missa que celebramos, cuja centralidade da missa se encontra na Eucaristia, na consagração, é uma nova Páscoa que celebramos. É um momento sacrificial em que oferecemos ao Pai o seu próprio Filho Jesus. Fazer isto em memória de mim. E no segmento eclesial, em todas as igrejas do mundo inteiro, todos os dias, de manhã à tarde e à noite, celebra-se esse momento sacrificial pascal. Quem o celebra? É um sacerdote, que tem um ministério. É o ministério sacerdotal. É ele que, investido do sacramento da ordem, exerce um ministério. O que significa ministério? Serviço. Serviço. Então, o sacerdote, naquele momento, no altar, investido pelo sacramento da ordem, ele reverbera as palavras do Cristo e atualiza no altar o sacrifício de Cristo. E nós, ali, celebramos juntos, como cristãos que acreditamos em Cristo e que ele fecha a celebração pascal dele da quinta-feira. Este é um mistério de fé. Então, nós mergulhamos nele a partir da fé que depositamos em Jesus Cristo. E esta celebração, ela acontece no seio da igreja, no seio da comunidade. Nós aqui somos uma comunidade eclesial inseridas dentro de um contexto paroquial São Mateus. Na verdade, o nosso valor pessoal de pessoas batizadas temos muito mais valor do que o templo construído. Aquele templo pode ruir,
mas a igreja sobrevive a partir dos batizados. Né? Então, onde existem batizados, ali temos igreja. A igreja templo acolhe a comunidade viva, que somos nós. Então, o que acontece em cada cerimônia eucarística, em cada missa, é um momento em que os cristãos, portanto batizados, e conscientes do que vão celebrar, se convergem para um local. São acolhidos. E ali celebram a comunhão. Naquele momento, a comunhão existe porque, acreditando nessa relação amorosa e fraterna que temos de filhos de Deus, como irmãos, nos aproximamos do nosso templo, igreja material, enquanto igreja viva, que caminha até lá, é acolhida e vamos ouvir e vamos como que absorver dois grandes alimentos, que não é só a Eucaristia, mas também o pão da palavra. Então nós temos a liturgia da palavra, né, que é importantíssima. A catequese ela é importante para o entendimento do que se celebra e para o entendimento e o fortalecimento de nossa fé em Jesus Cristo. Até 1960, 62, a igreja tinha lá os seus momentos, obviamente, todos muito fortes, celebrativos, sacramentais. Mas a partir do Concílio Vaticano II, a igreja abriu a perspectiva dos ministérios. Ou seja, os leigos foram agraciados pela igreja para o exercício do serviço. Então, até a década de 60 do ano passado, o leigo era passivo. Né? Era uma igreja extremamente clerical, em que a nossa participação consistia em muito numa catequese e muito mais ligada a uma catequese infantil. Né? Passava de um certo ponto, aí ela já se tornava um exercício de um ministério mais adulto e muito mais ligado, né, ao sacerdote, ao pároco, ao presbítero. O presbítero é o padre. Então, o que acontece? A partir do Vaticano II, é estabelecido vários ministérios dentro da igreja, exatamente para o auxílio, né, da ação concreta e missionária dentro da própria igreja. Então, no exercício, por exemplo, dominical das nossas missas diárias, foram estabelecidos, e aqui então entramos nós. Vocês, aqueles que já exercem o seu ministério da comunhão eucarística, que não é outro senão uma auxiliar, né, na função ali do altar, auxiliando o sacerdote na distribuição da comunhão, mas não é só esse tipo de serviço. O serviço do ministro da comunhão eucarística, ele vai mais além. Aquela comunidade, aqueles batizados, aqueles irmãos batizados, que não têm condição de acesso à comunidade paroquial, por N motivos, por idade, por doença. Então, o ministro da comunhão eucarística, investido desta função, vai e ministra, né, a Eucaristia, não como um ministro ordinário, porque a Eucaristia, né, no momento em que é estabelecida no mistério da fé, que acontece
no ato da consagração, este é obra, né, da palavra que reverbera do Cristo a partir do ministro ordinário, que é o sacerdote. Mas a função de vocês, obviamente, sugere que sejam ministros que, a partir do seu batismo, reconhecem, eu já fui ministra, hoje não sou, mas a gente se reconhece cristão, batizado cristão, envolvido com a vida comunitária da igreja. Esse envolvimento comunitário com a igreja é importantíssimo, esse comprometimento, né, de levar adiante o exercício, né, de uma igreja que é dinâmica. Né? Há 2000 anos atrás, o Cristo, ao celebrar antecipadamente o seu sacrifício, naquele momento da celebração pascal junto aos seus, ele coloca-se, né, numa dimensão de estabelecer uma relação com os seus que haveriam de, na ausência física dele, continuar o seu serviço. Cristo morre na cruz, vence a morte, ressuscita. Eu comentava com o nosso amigo ali, o André, que a representação dessa cruz é interessante, porque ela já marca na sua arte, né, o Cristo ressuscitado. Mas para ele chegar a esse ponto, ele passou pela morte. A igreja nossa ocidental, ela praticamente, 99% dela, você chega numa igreja, é o crucificado, chagado, que está ali, e seminu. Né? As igrejas orientais, elas apresentam a cruz cravada com Cristo ressuscitado. Isso transcende aquele momento de dor. Né? Nós, enquanto cristãos, acreditamos e vivenciando este momento pascal, nós estamos vivenciando o Cristo ressuscitado no meio de nós. O período pascal, ele se alonga por um tempo até que celebramos Pentecostes, né? A vinda do Espírito Santo, que é aquele que dá ânimo, vigor a cada um de nós no entendimento, inclusive, da nossa ação missionária, da nossa ação enquanto cristãos, da nossa ação aqui concreta de vocês que já estão no exercício ou hão de assumir esse ministério e esse serviço, a dimensão do serviço. Não é privilégio ser um ministro da Eucaristia. Não é privilégio. É responsabilidade, mas na humildade. E aqui eu vou reportar 2 momentos também muito importantes na vida do Cristo. Quando Jesus é interpelado pelos seus, na confusãozinha da lógica deles, que eles imaginavam que o reino seria dentro de uma lógica de poder, Jesus diz o seguinte: na verdade eu vos digo, aquele que quiser ser o maior, seja o menor. Olha a lógica do Cristo. Aquele que quiser ser maior, seja o menor. E ele vai provocar os seus novamente na véspera de sua morte. Antes dele estabelecer com os seus a nova e eterna aliança na mesa e consagrando pão e vinho, ele vai lavar os pés dos seus discípulos. E naquele momento, Pedro fica indignado.
Os meus pés não, Senhor. O que significa? Na época do Cristo, ao adentrar-se numa casa para uma refeição, quem tinha uma posição social melhorzinha e que tivesse servos, esses servos lavavam os pés. E por que lavavam-se os pés? Porque as ruas, as vielas, as estradas, era muita poeira, né? Então os pés ficavam sujos. E era costume oriental na época, ao se sentarem, não é como a gente, que senta com os pés para baixo. Senta-se naquela posição de lótus. Né? Era essa a posição. Entendeu? Eram aqueles bancos compridos, sentados, com as pernas assim. Então lavava-se os pés. Quem tinha condição social, seus servos lavavam. Se não, o próprio se lavava. Naquele dia, Cristo se faz servo. Pedro reage e o Cristo responde. Na verdade, eu lhes digo que se não lavar, não terá lugar comigo na mesa. E Pedro, que era 80, responde, então lave-me por inteiro. E participa. Mas aquilo ficou uma inflexão para ele. O entendimento disso tudo só veio para os apóstolos, os 12, e depois o maior segmento, a partir da efusão do Espírito Santo. Porque, na verdade, a paixão de Cristo, o seu julgamento, a condenação, a morte, foi uma tragédia para esse grupo, que acreditou até o último momento que o reino que o Cristo ia trazer era um reino temporal. E essa reflexão fica para nós hoje. É esse o Cristo que a gente acredita, que se fez servo, que se fez pequeno e humilde desde o primeiro momento, a própria encarnação. A mãe de Maria era uma jovenzinha simples, mas inteligente, porque ela teve a lucidez de descobrir, pela presença do Espírito Santo nela, que os tempos eram chegados. Então, o sim de Maria foi um sim consciente. Escolhida ave cheia de graça. Significou o quê? Que Maria estava possuída do Espírito Santo. Lúcida. Então, o sim de Maria, tá bom, se Deus quer, então eu quero. Não, é porque ela sabia que os tempos eram chegados. Ela conhecia a Sagrada Escritura. Ela conhecia a história antes de Jesus Cristo. Ela sabia que na história do seu povo existia a promessa da vinda do Messias, daquele que haveria de devolver ao homem o verdadeiro sentido de sua vida e de sua história. Maria deu um sim consciente. Então, a gente vê que a vida do Cristo sempre foi uma vida pautada na humildade. Jesus era um operário. Como operário, ele viveu. Ele ensinou jamais na cátedra, jamais entrou num palácio. Jesus ensinou nas ruas, nas vielas, nas vilas. E o seu segmento, notadamente, foi um segmento de marginalizados, que não tinham vez, não tinham voz, pecadores, julgados constantemente pela presença de uma casta religiosa castradora, que eram os fariseus. Então, isso tudo é motivo de reflexão para nós, que Jesus Cristo é esse, que foi até o fim, servindo, acolhendo, amando, perdoando, jamais condenando, jamais. E aqui entra uma grande lição para cada um de nós.
de aprendizado, enquanto ministros da comunhão eucarística que o serão. A humildade. A humildade e o reconhecimento de que nós, como todos, somos fracos. Somos fracos. E que, portanto, o pão que o Cristo nos deixou, ele é alimento de vida eterna. Nós estamos lendo, né, essas semanas aí, essas 2 últimas semanas, muito João, e como ele reforça essa dimensão do pão, Jesus enquanto pão, alimento de vida eterna. E esse alimento que nós buscamos na Eucaristia, ele não é para os certinhos, não. Ele é para todos. Então, que jamais passe em nossa cabeça aquela possibilidade de julgar a quem vai oferecer a comunhão. Nós não podemos negar a comunhão àquele que vem a nós. Jamais. Porque nenhum de nós tem o critério para julgar. O Papa Francisco dizia que a comunhão não é para quem está tranquilo, quem tem uma vida regular, só regular. A Eucaristia é também para os fracos, os que precisam de misericórdia, os que precisam do pão eucarístico para fortificá-los. E deixem o julgamento por conta do Cristo. O Filho do Homem é que vai nos julgar. Então, misericórdia, chamada ao serviço, a vocação do mestre, dos ministros, é um chamado de Deus à missão e à santidade. Poxa, essa santidade, ela na verdade é uma vocação a quem são chamados todos os batizados. Nós, enquanto batizados, somos chamados à santidade. Sede perfeitos como o vosso Pai é perfeito. É o esforço de viver antes de mais nada, né? A justiça, a misericórdia, a compaixão, o olhar para a necessidade dos outros, né? Então, hoje se fala muito numa igreja que precisa se abrir às necessidades, aos apelos de redenção que estão no mundo. Jesus, ele pontuou presença 2000 anos atrás. Contexto difícil, de opressão, de muita desigualdade, de muita injustiça, de muita doença. Foi ali naquele contexto. O mundo de hoje não foge muito a isso, não. E nós, enquanto seguidores do Cristo, temos a missão de continuar, né, no seguimento dele. De continuar a virmos a estar atentos aos apelos de redenção que existem no mundo. Ter olhos para ouvir, olhos para ver e ouvidos para ouvir. E olha que o mundo de hoje está sedento de um norte, de um significado de vida, de um preenchimento de um vazio inexplicável que as pessoas não sabem justificar. Vazios. Deus nos preenche. Deus nos preenche. Né? E que a gente possa ser sinal dessa presença redentora do Senhor. O nosso testemunho de fé, né, em Jesus Cristo. Naquele que pontuou presença na nossa vida no momento do batismo, nos conferindo o Espírito Santo, e que no decorrer da nossa existência tivemos uma catequese, fomos iniciados na Eucaristia, começamos a nos fortalecer com o alimento eucarístico, fizemos a nossa confirmação no crisma da nossa fé. Porque se o batismo for opção paterna e materna, ou do vovô e da vovó, não sei, na época da nossa juventude, nós confirmamos, nós demos o nosso ok. Eu creio em Ti, Senhor. Fizemos a nossa opção naquele momento. E na medida em que cremos em Jesus Cristo, mergulhamos
na realidade que Cristo trouxe para nós, na realidade da palavra que Ele deixou para nós, e no seu testemunho de vida pelos sinais que Ele nos deixou, nós vamos nos envolvendo e deixando penetrar em nós essa presença divina. Criados à imagem e semelhança do Senhor, a partir do momento que temos a consciência de que o Espírito Santo habita em nós, do que seremos capazes. Cristo age em nós. Testemunho de fé, acreditando nessa presença, no aqui e agora, no meio de nós e em nós. Testemunho de fé, de humildade, entendendo que o nosso serviço ao irmão deve ser ministrado na linha do serviço, da atenção, da acolhida, da misericórdia. E esse serviço há de constituir, né, toda uma formatação, né, do reino. O reino não é outra coisa, e ele começa no aqui e agora, do entendimento de que é possível construí-lo a partir do momento em que nós penetramos no mistério de Jesus Cristo e naquilo que Ele deixou-nos como norte de vida. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Colocai-vos atento às necessidades do mundo. No pós-concílio Vaticano II, nós tivemos um documento muito bonito que se chama Gaudium et Spes, Alegria e Esperança. Ele foi redigido pelo Papa Paulo VI. Esse documento me tocou muito, porque eu era jovem na época. Quando inicia o documento dizendo: as alegrias e as tristezas do mundo de hoje, as angústias do mundo de hoje, esperanças e não esperanças do mundo de hoje, são as alegrias e esperanças dos discípulos de Cristo. Isso significa o quê? Que a nossa igreja ela está inserida no mundo. Se hoje a gente vive um mundo cheio de conflitos, esses conflitos reverberam na igreja. E a gente sabe disso. Porque a igreja está no mundo. Então veja bem, as forças do mundo, e se nós não tivermos cuidado, forças negativas, de uma lógica que contraria a lógica cristã. Se a gente permitir que isso entre na nossa igreja, acontece divisão. Acontece desentendimento. Acontece fragmentação. E o Cristo não deseja que tal aconteça. Ele pediu-nos na sua oração sacerdotal, pouco antes da sua entrega: Pai, que todos sejam um. Então, o esforço nosso de vivermos comunhão. E é só no nosso esforço de vivermos comunhão dentro da igreja que nós vamos conseguir ser sinal para o mundo desta comunhão, desse entendimento, desse abraçar solidário as diferenças, na misericórdia, na compaixão, na acolhida, sem julgamento. Eu quero dizer que, para fechar, né, que vocês, enquanto candidatos, ou já ministros ou candidatos, acho que aqui todos são candidatos ou já tem ministros? Tem ministros. Ministros e candidatos a um serviço eclesial, em que vão receber a investidura enquanto serviço dentro do MES, né, que é exatamente os ministros da Eucaristia extraordinária. Os ordinários são aqueles que receberam o sacramento. O sacerdote, os bispos, né? E nós investidos ou pelo bispo ou pelo pároco, acho que vocês vão ser investidos, é pelo padre Marcos, né? Receberão esse ministério, esse serviço, né? De dividir e de auxiliá-lo no altar e de levar a quem precisa, né, o pão e o alimento que o sustenta e que é
fonte de vida e redenção. Né? E nesse exercício, nunca nos esqueçamos de que a figura central e a quem servimos é Jesus Cristo. E que, na medida do possível, sempre mais vamos buscar o entendimento e o aprofundamento de nossa fé em Jesus Cristo, porque Ele é o objeto da nossa fé. Tentar mergulhar na leitura e na palavra, principalmente dos evangelhos, para que nós possamos, imbuídos da palavra dele, que é a palavra do Pai, nos fortalecermos para sermos agentes conscientes da distribuição da Eucaristia, que estará aí nas mãos de vocês, e que vocês possam sinalizar para a comunidade um testemunho de vida exemplar, de fé, de confiança e de muito, muito amor, né, a essa comunidade a qual nós estamos querendo servir com muita dignidade, com muito amor, com muita humildade, com muita fé, essa dimensão do serviço que vai ao encontro da necessidade e necessidades dos nossos irmãos. Amém, Jesus. Amém. Né? Eu espero que possamos nos encontrar ainda em outros momentos, assim, principalmente na celebração eclesial, que é um momento da convergência e da comunhão, e nos lembrando sempre que toda e qualquer celebração eucarística é uma celebração pascal, e que naquele momento céu e terra se unem, né? É a humanidade que a partir ali, né, do ato celebrativo eucarístico, elevamos ao Pai o seu próprio Filho Jesus. É o momento em que o céu se toca a terra. E a importância de vivermos horizontalmente, em comunhão com os nossos irmãos. Só celebra, na verdade, comunhão quem está em comunhão com seus irmãos. Deus só acontece na nossa vida quando estamos em comunhão com os nossos irmãos. Enquanto tiver algo que nos separa, algo que nos divide, é muito difícil celebrar comunhão. Então, que saibamos desatar os nós, que saibamos trabalhar as divergências, que saibamos ser instrumentos de comunhão, de entendimento, de diálogo, de respeito. Amém. Raquel, obrigado por ter sintetizado tão bem aí o tema. Eu não sei se eu respondi muito bem, não, mas na medida do possível. Não, e você tocou num ponto muito importante, que é comunhão, né? A gente está começando agora uma jornada com um grupo novo e sensacional essa comunhão que você promoveu aqui hoje, né? Entre nós, e que esses encontros aí, os próximos, a gente consiga alcançar esse discernimento do serviço, da humildade e a valorização dessa nossa fé, né? E da gente ser esse testemunho. E eu queria convidar vocês para a gente rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso, pelo nosso serviço e também pelo do Papa, né? Que está começando hoje. É um dia muito... Nada mais apropriado aí para a ocasião. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Mateus, rogai por nós. Eu gostaria só de fechar aqui, lembrando o Papa, que ele é agostiniano, né? Agostiniano. E uma máxima de Agostinho, Santo Agostinho, que veio a ser, a trajetória dele é interessante, não vou contar aqui não, mas ele chegou a ser, né, bispo de Hipona, ele dizia para o seu rebanho, né, todos querendo reverenciá-lo como bispo, aquele negócio todo, ele baixou a bola da turma e falou, escuta,
Como bispo, sou igual a vocês, porque somos irmãos. E como bispo, sou menor que vocês, porque o meu dever é servi-los. É o serviço. E João Batista, lembrando de João Batista, ele teve um momento em que ele, interpelado ali pela turma que o seguia, falou: parece que o tal de Jesus é o que você anunciou. Aí o Batista responde. Mas aí eles diziam assim: mas a sua voz parece que é mais forte do que a dele, porque os discursos de João Batista eram muito fortes. Aí ele dizia assim: daqui para frente, que eu diminua e ele cresça. Essa é a função nossa, vocês. Diminuir no serviço para conferir dignidade a quem vai receber o pão da vida. Amém.